O vídeo de hoje tá super colorido. A gente veio aprender a fazer um arranjo de mesa aqui em Olambra com a Stans. Stans, que flores você escolheu pra gente para esse arranjo? Eu escolhi a rosa branca, o avencão, que é uma folhagem. Aqui o nefrolepsis, que também é uma variedade de folhagens. A mini rosa spray. E para combinar, nós vamos usar nessa tonalidade mais escura a ostroméria. E a Stans deu uma dica muito boa. A gente não pode misturar, para ficar bonito o arranjo, duas flores iguais de cores diferentes. Por exemplo, uma rosa branca e uma rosa amarela, né? Isso. Nesse caso são rosas, mas são rosas diferentes. Aí tudo bem. Aí perfeito, porque são texturas diferentes, tamanhos diferentes, aí não tem problema nenhum. E o porquê que não pode misturar, tecnicamente falando? Porque perde a importância da espécie de cada flor que você usa. O que você leva em consideração? O tipo de flor ou a cor? Particularmente, você tem que pensar primeiro aonde vai colocar esse arranjo. Em que posição, a cor da toalha, a cor da mesa, o que vai ser proporcionado. Então, nessa situação aqui, eu penso que seja um jantar, né? Uma coisa mais clássica. E eu pensei no tom surtom, que é onde a gente começa com o branco, né? Uma cor mais leve, que seria o tom de cor-de-rosa, e chegando mais pro tom escuro, que é o pink da ostroméria. Olha a combinação da cor. É o tom surtom. Fica lindo, é. Né? E depois misturando também tonalidades diferentes de folhagem, que seria o avencão, e aqui uma tonalidade verde mais clarinha. E além das flores e das folhagens, você usa o que para montar esse arranjo? A espuma floral. Né? A espuma floral, ela normalmente é vendida assim em blocos, é facílimo de encontrar. E daí a gente já mede aqui o tamanho que vai no meu recipiente, eu já passo aqui, eu aperto ela um pouquinho e ela faz uma marquinha, né? E nessa marquinha é onde eu vou cortar a minha espuma. Cortando a espuma, né, a gente tem que molhar ela porque a flor precisa de água. E a gente joga essa espuma dentro e deixa ela baixar sozinha. Isso é muito importante, você não pode apertar essa espuma dentro da água. Porque se eu empurrar essa espuma, dentro ela vai ficar seca e por fora toda úmida. E isso é muito legal porque na hora que você espeta a flor, ela fica na posição que você quer. Não é que nem você colocar a flor solta aqui, né? Você já tem uma base e ela fica fixa. Isso é importante. A pessoa tá lá, ela vai fazer o arranjo. Quantas flores você indica que a pessoa compre? Eu acho que por volta de uma dúzia e meia é o suficiente, porque muita flor também não cabe nesse vasinho. Molhou a espuma, percebe-se, né, então que tem essa marquinha, era onde que eu vou colocar aqui dentro. E automaticamente a gente empurra, né, dentro da espuma e corta esses excessos, ó. Isso é importante a gente fazer também. E é necessário que você corte essa parte aqui também, porque eu vou ter mais área para espetar a flor. É essa espuma que vai dar a segurança da planta aí dentro, planta, né? Exatamente. Depois que cortou, você faz o quê? Então, na realidade, a gente preenche o recipiente com água. Pega um irrigadorzinho assim, coloca aqui do lado, que nós temos um espaço. Então, é importante que você preencha tudo para a espuma ficar sempre umedecida. E ela fica para fora assim? Você corta mais? Como é que funciona? Não, fica para fora, porque daí eu consigo espetar a flor nessa região. Na lateral também? Na lateral, exatamente. Porque se ela tá rente, eu não consigo colocar ela na horizontal. E essas flores estão com hastes enormes, né? Você vai cortando para colocar? Exatamente. E aí a gente vai fazendo a medida primeiro, como cobertura de base, que é a folhagem, né? Tem que fazer primeiro a parte de baixo. Então a gente pega o avencão e a gente corta aqui com essa faquinha, como que funciona quando você corta em bicel, né? Ele fica em diagonal, fica como se fosse uma pontinha, ela abre as células, então faz com que a água sobe muito mais rápido até em cima. Se eu corto com a tesoura de poda, ela primeiro amaceta a haste e depois você corta. E no que você amaceta a haste, você fechou várias células. E essa é uma faca especial para flor? Não, Qualquer uma faca de casa. pode ser, desde que seja bem afiada. Não precisa ter essa curvatura, pode ser reta também. O que não pode ter é aquela serrinha. Então a gente espeta dentro da espuma e vai fazendo o contorno de todo o meu vasinho. O que você tem que espetar dentro da espuma, né? Geralmente é 1 a 2 dedos. Olha aqui o corte de novo, né? Então eu vou espetar um tanto assim. Não precisa colocar um tanto assim e nem pouco. Pouco porque vai sair fora e muito não posso colocar porque nós vamos ter várias hastes. E se elas se unem, acaba quebrando a espuma. Então é importante que você não coloque mais do que um dedo e meio de profundidade. E esse tamanho de haste é para esse tamanho de espuma? Ou se for uma espuma maior, você usa uma haste maior? Uma haste maior, exatamente, em proporção. Aí, normalmente, eu faço um triângulo, né, aqui. E depois eu coloco outras 3 no intervalo dele. Uma outra coisa que não pode acontecer, essa folha, por exemplo, você inserir junto dentro da espuma. Não pode, você tem que tirar ela e isso aqui que entra. Então, folhas também não pode colocar dentro da espuma floral.
Bom, você faz o contorno com as rosas e depois vai para a parte de cima. Isso, que é a altura, que eu vou procurar a altura da minha base, né? Ela normalmente é 1,5 vezes do tamanho da minha composição, da minha base. Aqui, já inserindo bem no meio, a gente tem que colocar essa rosa bem ao centro, né? E pode perceber que a gente já tem uma linha imaginária do redondo. Isso é importante você já perceber. Agora, outra maneira, outra posição que nós vamos colocar é inserindo na diagonal, nessa posição, para fechar esse movimento aqui. Então, nós vamos colocar essas 4 rosas. Vamos inserir essa outra folhagem. A gente também limpa ela, corta em bicel, né, que é o nefrolepsis, e espetamos dentro da espuma. Assim, a gente vai preenchendo esses espaços vazios em várias alturas. Começo aqui e venho até aqui embaixo. Eu não posso colocar, pelo fato de ser um arranjo simétrico, só na parte de cima. Eu tenho que distribuir na parte de baixo também, entre as rosas. O próximo que eu vou colocar agora é a mini rosa, a rosa spray. Então, eu posso tirar uma haste na lateral, né? Tiro essas folhinhas, corto ela também em bicel e espeto ela dentro da espuma. É difícil colocar numa composição pequena assim, uma haste inteira. Eu tenho que tentar repartir, mesmo aqui, por exemplo, eu posso colocar ela nessa posição, porque isso comporta, né? Esse volume, e esse eu posso estar aproveitando também. Por exemplo, na altura. Esta então no meio. de uma, você faz várias, né? Faço várias, pra não ficar aquela exatamente. coisa tumultuada ali no meio. E economiza, né? Porque daí ela não precisa comprar tantas flores, né? Porque daí ela consegue distribuir. E vai seguindo a mesma linha, A né? mesma linha. A simetria, a altura. É legal a gente também utilizar nessas composições os botões. Elas dão leveza, né, na composição. Às vezes as pessoas jogam fora porque acham que não vai abrir, talvez nem abra. Mas olha que interessante que não fica. Ela dá a sensação do frescor, a sensação do nascimento, né, de que nada se pode jogar fora. Você tem que aproveitar tudo. E agora a gente vai compor com as austromélias. A astromélia é uma flor multidirecional, né? Então ela é uma flor coringa pro arranjo. Essa, por exemplo, a rosa, é uma flor unitária, né? Que é uma flor, quando é fechada, ela espiga. Quando ela é mais aberta, compacta, né? Exatamente. Então, ela não tem o mesmo volume quando eu coloco uma austroméria, que é multidirecional. Primeiro, a gente tem que colocar as principais. E depois você vai preenchendo as que vão fazer um volume, né? E as terciárias, que são as últimas, a gente coloca as flores mais delicadas. As menores que vão ficar mais, assim, são mais sensíveis, né? Então, a gente insere também nessa composição, dessa forma. Olha que legal como fica. Já dá outra cara, né? Um colorido. E aí vai preenchendo os espaços. É importante que você coloque essa flor dentro da composição segurando aqui na haste, não aqui em cima. Porque se você espeta aqui, pode quebrar a haste, né? Então, quando ela quebra, não é necessário, não pode se usar ela novamente dentro da composição. Ela quebrada, que ela não vai chupar água, tá? Então, segura ela bem pertinho aqui da haste e coloca ela dentro da espuma. E por último, que seria a gipsofila, que é o que a gente vai usar, que é o que dá acabamento com flores terciárias. Bem fininha, tem que ter mais cuidado para colocar. Mais sensibilidade ainda. É. Então a gente corta assim do galho, tira essa folhinha, né? E as maiores a gente espeta aqui na parte de cima e as menores mais na parte de baixo. E lembrando sempre que quando a gente vai fazer uma composição assim, é importante que a gente compre flores bem fechadas, para que ela possa durar mais. E aqui você está imaginando a rosa desse tamanho, mas imagina amanhã ou depois, ela vai aumentando e vai fechando um pouco mais essa minha composição.